Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom estarmos reunidos, usando aí a tecnologia, né, que Deus nos concedeu. É uma bênção, uma dádiva do Senhor sobre nós. Então, nós vamos, nesse instante, louvar ao nosso Deus, cantar ao Senhor, que é digno de receber a honra, o louvor e a exaltação. O texto de hoje é o Salmo 139. Nós vamos ler todo o Salmo. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. Conheces de longe o meu pensamento, examinas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu, Senhor, já conheces toda. Tu estás ao meu redor e sobre mim colocas a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa alcançá-lo. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua presença? Se eu subir ao céu, lá Tu estás. Se fizer a minha cama nas profundezas, Tu estás ali também. Se tomar as asas da alvorada, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a Tua mão me guiará e a Tua mão direita me sustentará. Se eu disser, as trevas me encobrirão, e a luz ao meu redor se transformará em escuridão. Até mesmo as trevas
não serão escuras para ti, mas a noite brilhará como o dia, pois as trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, pois fui formado de modo tão admirável e maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas, tenho plena certeza disso. Meus ossos não te estavam ocultos quando em segredo fui formado e tecido com esmero nas profundezas da terra. Teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, e no teu livro os dias foram escritos. Sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Ó Deus, como são preciosos para mim os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais numerosos do que os grãos de areia. Se os contasse até o fim, ainda estaria contigo. Que me dera matasses o perverso, ó Deus, e se afastassem de mim os assassinos. Homens que se rebelam contra ti, e contra ti se levantam para o mal. Senhor, não odeio eu os que te odeiam? Não detesto os que se levantam contra ti? Eu os odeio com ódio absoluto. Considero-os verdadeiros inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti esse instante e esses recursos que temos para juntos estudarmos a Tua Palavra e aprendermos mais de Ti. Pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso coração. Pedimos, ó Deus, que a Tua bênção esteja sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada vida. No nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, o título que foi dado a essa palavra, a esse estudo foi Atributos que revelam a grandeza de Deus. No Salmo 139, de 1 a 24. Atributos que revelam a grandeza de Deus. Esse salmo, ele pode ser dividido em 5 partes. Alguns dividem em 5 partes. Os versos de 1 a 6, o Deus que a tudo vê. Os versos 7 a 12, o Deus inescapável. Os versos 13 a 18, o Deus criador. Os 19 a 22, o Deus vingador. E 23 e 24, o Deus que guia. É uma possível divisão do Salmo para um melhor entendimento dele. Os versos de 1 a 6, eu fiz uma divisão um pouco diferente dessa. O verso de 1 a 6 fala então sobre o conhecimento que Deus possui do salmista, o conhecimento que Deus possui de mim. A ênfase dos versos de 1 a 6 é sobre o conhecimento completo que Deus tem de nós mesmos. Deus nos conhece profundamente. Verso 1 diz, sondas e me conheces. Verso 2, sabes e penetras. Verso 3, esquadrinhas e conheces. Verso 4, conheces. E o verso 6, ele fala sobre tal conhecimento. Deus conhece o salmista e Deus conhece o ser humano de um modo completo, de um modo exaustivo. Deus, ele sabe inteiramente o que é o ser humano. E o salmista Davi, então, ele reconhece isso, ele coloca isso. Deus me conhece profundamente. A palavra sondar aí do versículo 1 significa examinar detalhadamente,
E o verbo conhecer é saber de modo íntimo e experimental. E aqui é muito importante esse ponto. Veja, eu conhecer algo de um modo meramente intelectual é diferente de eu conhecer algo de um modo íntimo, de um modo mais próximo, de um modo mais experimental. O que a palavra aqui nos indica é que Deus nos conhece de um modo íntimo e experimental, ou seja, Deus nos conhece inteiramente, de um modo completo e também de um modo exaustivo. No versículo 2, diz aí, olha, sabes quando me assento e quando me levanto, e de longe penetras os meus pensamentos. Assentar, levantar. A ideia aqui de penetrar é discernir, compreender. Deus, ele compreende e ele discerne os caminhos e os pensamentos do ser humano de um modo profundo e de um modo completo. Deus, ele sabe todo o meu dia. Deus sabia a rotina de Davi. Ele sabe. Mas esse saber não é um saber meramente, não é um saber distante, é um saber de conhecer profundamente, é um saber de saber detalhadamente da vida, dos sentimentos, dos pensamentos, da vontade, das emoções do salmista. No versículo 3, ele diz que Deus esquadrinha o meu andar. Ou seja, esquadrinhar é examinar minuciosamente. Deus, ele sabe do nosso ser. Deus, ele sabe da nossa existência de um modo minucioso. Deus, ele conhece cada sentimento que há em nós. Deus conhece cada pensamento que há em nós, de um modo completo. Ele sabe todas as vontades que há em nós. Ele nos conhece física e também espiritualmente. Ele sabe da nossa existência corporal e também do nosso interior. Absolutamente tudo. Versículo 4 diz, ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces. Veja que coisa impressionante. Essa declaração de Davi aqui é uma declaração impressionante. Deus sabe a existência e a não existência das palavras. Deus conhece o ser e o não ser. Deus sabe o necessário e o contingente. Deus sabe o real e todas as possibilidades de um evento. Veja que coisa grandiosa. Então Deus, ele sabe um evento, ele conhece um determinado evento, e ele conhece todas as consequências desse evento, e ele conhece todas as possibilidades se esse evento acontecesse ou não, ou se acontecesse de um outro modo. Que coisa grandiosa, né? É Deus sabendo todas as possibilidades de um determinado evento. O conhecimento de Deus, ele é anterior aos fatos. Veja, o conhecimento de Deus é anterior aos fatos. Deus conhece as coisas antes mesmo delas acontecerem. O salmista diz isso, olha, a palavra não chegou na minha boca, não chegou na língua, o Senhor já sabe. Isso é maravilhoso. Deus, ele sabe com muita precisão os fatos que ainda vão ocorrer. O coronavírus não pegou Deus de surpresa, como querem dizer os ateístas, né? Aí tem os ateístas e tem aqueles que creem em Deus, mas creem de um modo parcial, e que dizem que Deus, ele não sabe o futuro, ele é pego de surpresa. Bem, Deus não é pego de surpresa, de modo nenhum. Deus não é pego de surpresa. Deus, ele sabe todas as coisas e ele conhece todas as coisas. No versículo 5 diz, tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Deus está em todo lugar. Ele está na minha frente, ele está atrás de mim e ele está acima de mim. No versículo 6, o salmista, então, ele está assombrado. Deus,
ele tem um conhecimento completo de nós. E o salmista fica com isso admirado. E o salmista fala, olha, esse conhecimento que Deus tem sobre mim é um conhecimento que eu não posso atingir. É um conhecimento inatingível. Não consigo alcançar a grandeza de Deus. Não consigo. É um conhecimento tão completo, tão grande, tão maravilhoso, que eu não consigo alcançar, diz o salmista. Dos versos 7 a 12, fala que a presença de Deus está em todo lugar. Deus está presente em todo lugar. Não se pode fugir da presença de Deus. Isso é uma verdade poderosa. O salmista diz, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Ou seja, todas as coisas estão diante de Deus. Absolutamente todas as coisas estão diante de Deus. O salmista não tinha para onde fugir. Ou seja, o salmista, ele não tinha como se esconder de Deus. Ele não tem como esconder os seus sentimentos, os seus pensamentos e as suas vontades. Não dá para esconder as nossas iras, as nossas raivas, as nossas indignações. Deus, ele sabe tudo. Nós vamos ver mais para frente, a partir do versículo 19, que nós poderíamos dizer que a partir do verso 19 é o núcleo do Salmo. É a razão pela qual ele escreve. Nós vamos chegar a isso nesse ponto aqui. No versículo 8, ele diz, se suba aos céus, lá estás. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Ou seja, a presença de Deus está nos céus. E a presença de Deus está no Sheol. A palavra profundo aqui, profundo abismo aqui, é uma referência à sepultura, ou ao inferno. A palavra hebraica aqui é Sheol. Então ele está dizendo, olha, mesmo depois da morte, eu não posso me esconder do Senhor. O Senhor está presente em todo lugar. Veja, Deus, ele está presente nos céus e ele está presente também no inferno. No entanto, a presença dele lá no inferno é uma presença condenatória. É uma presença em juízo, não é uma presença em graça. Mas não existe nenhum lugar no universo onde a presença de Deus não esteja. Nos versos 9 e 10, ele diz, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Ou seja, Deus está nas extremidades da terra e dos mares. A presença de Deus está na luz, está nas trevas, na escuridão, na noite. As extremidades aqui são usadas para significar a totalidade do universo. Ou seja, Deus está presente em todo o universo. Em todo o universo. Versos 13 a 18, o salmista vai dizer então que Deus me conhece. Por que que Deus me conhece? Porque Deus me criou. Esse é o pensamento do salmista. No versículo 13, ele diz, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Deus criou os órgãos internos de Davi e o fez desenvolver. Olha que coisa maravilhosa. E Davi percebeu isso. A ideia é de que Deus forma e dá as condições para o desenvolvimento daquilo que ele formou. Deus formou então os órgãos internos de Davi e os fez desenvolver. E Davi fica com isso admirado. Nos versos 14 e 15, novamente vem esse assombro de Davi, ele está admirado. Versículo 14 diz, por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Ou seja, Davi estava tomado de admiração, de reverência e de um santo temor pelo fato de Deus o conhecer e pelo modo como Deus o criou, como Deus o havia criado. Ainda no versículo 14, as tuas obras são admiráveis. Somente aqueles que são do Senhor conseguem fazer tal afirmação, de olhar para as obras de Deus e dizer, as tuas obras são admiráveis. Admirar os atos de Deus é para quem o conhece. Se deleitar nas obras de Deus é a atitude de quem o admira. Há pessoas
que criticam as obras de Deus. Mas quem são essas pessoas para criticar as obras de Deus? Aquilo que Deus faz? Nós que tememos ao Senhor, que admiramos da sua grandeza, do seu poder, de suas perfeições, nos cabe o louvor. Jamais duvidar de alguma obra de Deus, duvidar daquilo que Deus faz, se é bom, se é justo. Não. Nós tributamos louvores a Deus e olhamos para as obras de Deus de um modo admirado, de um modo maravilhado. Versículo 15 fala aí entretecido. E é muito interessante, né, o versículo 15, porque ele fala aí entretecido como nas profundezas da terra. O que é entretecido? Entretecido, essa palavra, ela significa misturar cores. O sentido da palavra hebraica é esse, misturar cores. Significa ser habilmente manufaturado. Deus fez o salmista com riqueza de detalhes e de perfeição. Ou seja, Deus fez o entrelaçamento. E Davi, ele fica maravilhado disso. Ele usa essa palavra, entretecido. Ele foi habilmente manufaturado, ou seja, Deus o fez com detalhes. Deus o criou com precisão, com perfeição. E aí, meus amados irmãos e irmãs, quando nós olhamos o corpo humano, pelo que nós sabemos hoje, né, a ciência tem dito para nós como que o corpo humano é uma coisa maravilhosa, como o cérebro humano é algo maravilhoso, é algo que nos causa espanto. Davi já havia percebido isso, e ele fala que Deus o criou de um modo hábil, de um modo detalhado, de um modo perfeito. Isso é maravilhoso. O verso 16 diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe. Ou seja, Deus conheceu Davi ainda ali. No momento de sua concepção, Deus o conheceu. Deus sabia. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Veja, todos os dias do salmista foi escrito e foi determinado. Isso é algo maravilhoso. O conhecimento de Deus se fundamenta na sua determinação do tempo, de todas as coisas que acontecem. Observe bem. Deus conhece todas as coisas. E Ele escreveu todos os dias de Davi. Deus, Ele conhece o futuro, porque Ele determina o futuro. Observe que tem algumas pessoas que acham que Deus conhece o futuro com base na sua presciência, com base num conhecimento prévio das coisas que vão acontecer. A dificuldade com essa afirmação é de que, se eu afirmo que Deus conhece o futuro com base na sua presciência somente, eu estou então dizendo que o caos ou uma outra pessoa, um outro ser, determinou o futuro. Isso é um problema, porque isso arranca a soberania de Deus. Isso não procede. Conforme esse texto aqui, Deus, ele conhece o futuro e Deus sabe os dias de Davi, porque ele determinou. É o que diz a palavra aqui, escrito e determinado. De modo que o conhecimento que Deus tem do ser humano e o conhecimento que Deus tem do futuro está baseado na sua determinação, naquilo que Ele mesmo pré-ordenou que deveria acontecer. No verso 17, ele fala sobre os pensamentos de Deus. E os pensamentos de Deus aqui são o seu interesse em se preocupar com o salmista e em cuidar do salmista. E ele fala: olha, Senhor, como são os teus pensamentos? Eles são maravilhosos, os teus pensamentos. Porque são pensamentos
de Deus em relação ao salmista. Deus cuidando, preservando e abençoando o salmista. No verso 18 diz que os pensamentos de Deus são incontáveis. Ou seja, isso revela mais a grandeza de Deus, revela mais a onipotência de Deus e a majestade de Deus. E aí vem então o que alguns estudiosos consideram como o núcleo do Salmo, que é a partir do versículo 19. Diz assim: tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos de mim, homens de sangue. Veja, o salmista aqui, ele ora para que Deus mate o homem perverso. No versículo 20, diz: eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Observe que no versículo 19 diz que eles se põem contra Deus. Versículo 20 coloca essa mesma ideia, que eles se rebelam contra Deus. E aí no versículo 21 o salmista diz: não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Então observe que quando o salmista, então, ele fala que Deus o sonda, que Deus o conhece, o salmista, então, ele estava preocupado com o que ele estava sentindo em relação ao homem perverso. O que ele queria que Deus fizesse com o homem perverso? Ele queria que Deus o matasse. Porque o homem perverso se rebela contra Deus, o homem perverso se levanta contra Deus. E aí o desejo do salmista era esse. E aí há uma controvérsia no meio aí, evangélico, se, por exemplo, o cristão hoje ele pode fazer esse tipo de oração, ou se ele não pode fazer esse tipo de oração, que é chamado de oração imprecatória. Se nós hoje, como cristãos, se nós podemos pedir que Deus mate o perverso, que Deus mate o homem ímpio, o homem que se levanta contra ele. Há então uma discussão de que sim e de que não. Na perspectiva da teologia reformada, alguns reformados entendem que sim, que hoje nós podemos orar no caso daquelas pessoas que se levantam contra Deus. Veja, o salmista não está falando diretamente do inimigo dele, mas ele está falando do inimigo de Deus, da pessoa que se coloca contra Deus. Ele diz então que queria que Deus o matasse. E que alguns entendem que hoje o crente pode fazer essa oração quando se tratar dos inimigos do Senhor, não quando se tratar do seu inimigo diretamente. Observe que o inimigo do Senhor acaba se tornando também o inimigo do crente. Mas há aqui uma diferença no sentido de que Davi está pontuando que eles são primeiramente inimigos do Senhor. E nessa condição, então, ele pede para que Deus os matasse. É uma questão difícil para nós. E também o era para Davi. Porque no entendimento de alguns, os versos 23 e 24 é exatamente Davi se colocando na presença de Deus e dizendo: Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor me sonda, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Ou seja, ele está dizendo assim: olha, Senhor, essa minha vontade de que o Senhor mate o homem perverso, Senhor, eu não sei, Senhor, se está certo ou se está errado. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A leitura de alguns estudiosos é de que os versos 23 o verso 23 e o verso 24 apontam exatamente para essa questão de Davi não ter certeza se ele deveria orar deste modo ou não. Então ele se coloca diante de Deus para falar da integridade que ele estava tendo
em relação ao homem perverso, em relação à pessoa que se rebela contra Deus. E ele pergunta ao próprio Deus: Senhor, vê se está certo ou não. Porque o Senhor me conhece, o Senhor sabe inteiramente de mim. O Senhor conhece o meu ser completamente. De modo, meus amados irmãos e irmãs, nós temos aqui esse salmo que fala sobre esses atributos de Deus. A sua onisciência, Deus sabe tudo. A sua onipotência, Ele criou tudo. E a sua onipresença, está presente em todo lugar. No entanto, esse salmo, ele não é um salmo assim distante. Ele é um salmo que fala de mim e que fala de você. Davi, ele está se colocando aqui como um personagem importante no salmo, porque ele usa muitas vezes o me, né? Senhor, tu me conheces, tu me sondas. É um salmo que nós poderíamos chamar de um salmo pessoal. Então Deus, ele é onisciente, ele sabe tudo sobre mim e sobre você. Ele é onipotente, ele me criou e ele criou você. Hoje eu liguei para o Emanuel, ele faz aniversário, eu orei com ele. E aí eu falei assim: Emanuel, você é muito importante, Deus te criou. E ele deu uma risada assim, né? E de fato Deus nos criou, Ele é onipotente, Deus nos criou. Deus, Ele é onipresente, Ele está presente em todo lugar, e Ele está presente em minha vida e na sua vida. O que eu e você, meus amados irmãos, devemos fazer diante desse salmo? Esse salmo, ele é um despir-se diante de Deus. Esse salmo, ele nos ensina a desnudar-se diante de Deus. Nós aprendemos com esse salmo a colocar diante de Deus todos os nossos sentimentos, pensamentos e motivos. Ou seja, o que o salmista quer dizer é que não adianta esconder os nossos sentimentos, não adianta esconder os nossos pensamentos de Deus e os nossos motivos e as nossas razões. Ele sabe tudo. Portanto, eu e você nunca devemos nos esconder de Deus. Nunca devemos nos esconder de Deus. Se você estiver passando num momento de perturbação na alma, então fala para Deus: Senhor, minha alma está inquieta. Senhor, eu estou bravo. Então fala para Deus. Não há nenhum problema de nós nos colocarmos diante de Deus e expressar a Ele todas as nossas inquietudes, as nossas raivas, as nossas indignações e as nossas faltas. Ele sabe tudo o que nós pensamos e sentimos. A viver sem máscaras. Veja, a criança, ela é muito espontânea, né? A criança é muito espontânea. Então, se a criança está brava, ela faz birra, né? Ela mostra. Nós vamos crescendo e nos tornamos adultos, tal, escondemos mais, aprendemos a esconder mais algumas coisas. Esse salmo, ele nos ajuda a sermos transparentes, a vivermos sem máscaras diante de Deus. Porque não adianta. Deus, ele nos conhece e Ele sabe tudo a nosso respeito. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos ajude a que vivamos conforme esse salmo, sem medo de falar para Deus os nossos sentimentos, os nossos motivos, as nossas razões, para que desse modo tenhamos mais liberdade de viver na presença dEle e viver com uma consciência mais tranquila. Vamos orar ao Senhor, e se você tiver alguma pergunta aí, a gente pode, nós vamos ter um tempinho para perguntas, tá bom? Oremos ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, nós agradecemos a Ti. Obrigado, Senhor, por esse salmo que nos educa, que nos instrui a vivermos na Tua presença.
Pai Santo, ajuda-nos aqui, no nome de Jesus, nós tenhamos a coragem que Davi teve, de expressar seus sentimentos, de expressar a sua indignação contra os ímpios, contra os homens maus. Ajuda-nos, ó Deus, a viver na Tua presença assim. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.